pessoal, nesta semana nosso terceiro vídeo de administração da produção e hoje nós vamos falar da estratégia da produção, sempre baseados no capítulo 3 do livro de administração da produção do Nigel Slack. Para começar, é importante a gente dizer que todas as organizações precisam de uma direção estratégica. Uma vez que a função produção já entendeu o seu papel dentro do negócio e determinou os objetivos de desempenho que definem a sua contribuição para a estratégia geral da empresa, a função produção precisa formular um conjunto de princípios gerais que vão guiar o seu processo de tomada de decisões. Isso é que consiste a estratégia de produção da empresa. Olhem agora nessa figura como que a estratégia de produção se situa naquele esquema que a gente viu de input, processamento e output, entrada, processamento e saída. A estratégia de produção vai influenciar projeto de produção, planejamento e controle e melhoramento de produção. Então ela vai influenciar profundamente o processo de transformação dos inputs em outputs. Algumas questões-chave nesse capítulo 3 são as seguintes. Primeira delas, o que é estratégia? A segunda, qual a diferença entre as visões de cima para baixo e de baixo para cima? Terceira, qual a diferença entre as visões requisitos do mercado e recursos da produção, da estratégia de produção? E quarta e última questão, como pode ser montada a estratégia de produção? Nosso objetivo é que, ao final desses vídeos relacionados à estratégia de produção, você seja capaz de responder a essas 4 questões. Então vamos começar definindo o que é estratégia. Estratégia, a gente pode dizer que é a escolha de tomar uma certa direção ao invés de outra. Depois de escolher uma direção, o padrão de decisões subsequentes vai refletir o comprometimento da empresa ou da pessoa em continuar naquela determinada direção. É claro que isso pode mudar. Se o padrão de decisões muda, isso indica que a direção estratégica daquela organização está mudando. Em relação às decisões estratégicas, a gente pode dizer também que elas têm um efeito abrangente na organização a qual a estratégia se refere e definem a posição da organização no seu ambiente e também vão proporcionar que a organização se aproxime dos seus objetivos de longo prazo. Então, observem só essa definição. A estratégia é mais do que uma só decisão. Ela é o padrão global de decisões e ações que posicionam a organização no seu ambiente e tem como objetivo fazer com que essa organização atinja os seus objetivos de longo prazo. 2 palavrinhas são bastante importantes quando a gente está falando da definição da estratégia. A primeira delas é o que e a segunda é como. Ora, quando as empresas desenvolvem estratégias, elas precisam considerar 2 conjuntos de questões. O primeiro delas vai dizer respeito ao conteúdo da estratégia, sobre quais pontos as decisões são tomadas. Isso é o que. O segundo conjunto, ele vai se relacionar com o processo de como essas decisões são tomadas, como essas estratégias são determinadas dentro da empresa. Essas 2 palavrinhas, o que e como, influenciam uma a outra. Vamos ver aqui um exemplo de como isso funciona. O processo de decidir sobre a alocação de uma nova unidade produtiva, por exemplo, ou da ampliação da capacidade de produção, pode envolver uma análise quantitativa de recursos econômicos que podem ser obtidos a partir dessas opções. Ou seja, quanto a empresa vai ganhar. Já o processo de desenhar uma estratégia para isso, ele é menos claro. Mudanças sutis na estrutura organizacional da empresa, consultas, negociações podem ter implicações significativas que vão influenciar profundamente esse processo. Dessa maneira, a estratégia de produção
diz respeito ao padrão de decisões e ações estratégicas que define o papel, os objetivos e as atividades de produção. O conteúdo da estratégia de produção envolve decisões e ações específicas que estabelecem o papel, os objetivos e as atividades de produção. O quê? O processo da estratégia de produção é o método utilizado para produzir as decisões específicas de conteúdo, isso é, como. A gente pode dizer também que a estratégia de produção é uma parte da estratégia geral da empresa e existem 4 perspectivas que a gente precisa estudar em relação ao seu conteúdo, em relação ao como, em relação ao processo da estratégia. A estratégia de produção é um reflexo de cima para baixo, top-down, do que o grupo ou negócio todo deseja fazer. A segunda, a estratégia de produção é uma estratégia de baixo para cima, bottom-up, em que as melhorias de produção cumulativamente constroem a estratégia. A terceira, a estratégia de produção envolve traduzir os requisitos do mercado em decisões de produção. E a quarta, a estratégia de produção envolve explorar as capacidades dos recursos da produção em determinados mercados. Nenhuma dessas 4 perspectivas sozinhas nos dão uma visão geral do que seja a estratégia de produção. Juntas, no entanto, elas podem fornecer uma ideia das pressões em jogo para se formar o conteúdo da estratégia de produção. Então, nosso objetivo vai ser estudar cada uma dessas 4 perspectivas separadamente, e isso vai acontecer a partir do nosso próximo vídeo. Agradeço você ter ficado até aqui com a gente nesse vídeo, deixe a sua opinião e vamos para o próximo 4º vídeo da estratégia de produção. Muito obrigado. Tchau, tchau.